Deus abençoe, é muito bom estarmos aqui na presença do Senhor essa noite. Eu convido a abrir o seu coração ao Senhor e deixar Ele falar, trabalhar. Então, feche seus olhos, nós vamos estar orando. Depois nós faremos a leitura aqui do Salmo 145, versículo 3. Pai, no nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Tamanha a graça, a bondade do Senhor e a tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor, ó Deus, receba-nos no teu altar e nos abençoe, ó Deus, com a tua vontade. Encha-nos com teu Espírito, Senhor, e nos torne mais parecidos com Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados e santifique, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, todo o nosso ser, ó Pai, para que em nome de Jesus sejamos vasos de bênção nas tuas mãos. E que este culto essa noite possa ser um culto de todo o nosso coração a Ti, porque só o Senhor é digno de louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, vamos ler o Salmo 145, versículo 3 em diante. Amém. Eu farei a leitura, os irmãos e as irmãs acompanham. O Walter e a Paulana não passaram bem durante o dia, então nós estaremos orando por eles daqui a pouco, mas lembre de orar por eles. Por isso que eles que estariam dirigindo o louvor, eles não estão, mas as crianças, graças a Deus, estão bem, eles estão em recuperação. Diz assim a palavra, Salmo 145, versículo 3 em diante: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua bondade, de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Vamos ler o versículo 8 juntos? Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Cante esse cântico como uma oração do seu coração. Amém? Todos conhecem esse cântico? Vamos juntos. Grande somos, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, esse Deus tão grande, é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
Eu gostaria que você se lembrasse do Walter e da Luana, que não passaram bem aí durante o dia, né? Que Deus possa abençoá-los, possa restaurar a saúde deles. Também o Arthur com a Sofia, graças a Deus estão bem, mas que o Senhor os guarde também, que possa abençoar a vida ali da minha irmã na sua recuperação. Possa abençoar a vida da Luana aí, seja bem-vinda. Luana, Ana Clara, Deus abençoe, sejam bem-vindas. A Luana está recuperando, né? Passou aí por um acidente, né? Se lembre da Luana nas suas orações também, né? Que Deus possa abençoar. Então, coloque diante do Senhor. Depois eu vou pedir para a Joana estar fazendo essa oração. Deus,
nós não merecemos, e o Senhor cuida de cada um de nós. Também quero te pedir perdão. Perdão do nosso pecado, da nossa história. Que o Senhor esteja nos perdoando. E mais uma vez eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra do Senhor diz que quando estamos diante dele, nós nos damos conta da grandeza de Deus. E com isso nós nos damos conta de quão pequenos nós somos. Somos frágeis, mas nós temos um Deus que é poderoso. Amém? Deus. O Salmo 145, versículo 9, nós paramos no 8, 9, diz assim: o Senhor é bom para todos. Olha que notícia maravilhosa. O Senhor é bom para todos. Amém? Nós precisamos contar isso lá fora. O Senhor é bom para todos. A palavra do Senhor nos ensina que Ele faz o sol nascer sobre o justo, sobre o injusto. Ele faz a chuva cair sobre o justo, sobre o injusto. Ele dá a comer ao justo, ao injusto. O Senhor é bom para todos. Quando chegaram para Jesus e disseram: bom mestre, Jesus questionou e disse: por que você me chama de bom? Bom só tem um. Só Deus é bom. E o nosso Deus é bom. Amém? Nós precisamos viver essa verdade todos os dias. E o versículo 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E sabe o que é mais precioso? O mais precioso é saber que a obra maior do Senhor é você, sou eu, é cada um de nós. A maior obra que o Senhor fez no mundo é a obra da salvação em Cristo Jesus. Amém? A obra da salvação em Cristo Jesus diz: nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Perceba, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas a palavra diz que em Cristo Jesus nós temos vida e a temos em abundância. Então eu gostaria de convidar a se levantar e nós cantarmos o hino de número 74, também como uma oração. Cante bem forte, fique de pé, glorifique o nome do Senhor. Esse cântico ele vai dizer um pouco de um coração que se encontra na presença de Deus e é quebrantado pelo próprio Deus. Hino 74, amém? Vamos juntos? Jesus, Senhor, me achego a Ti, Tua ira santa mereci, o Teu favor descende a mim, aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Bem forte. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por Teu grande amor, pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Eu venho como estou, se venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Você está aqui essa noite de verdade, como você
É. Porque a palavra diz que o Senhor sonda o nosso coração e nos conhece muito bem. A palavra diz que Ele sabe quando nos assentamos, mas também Ele sabe quando nos levantamos. A palavra diz que ainda a palavra não nos chegou na boca e o Senhor conhece todas, não é uma, Ele conhece todas. Por isso o salmista, com muita sabedoria, ele orou dizendo: Senhor, sonda o meu coração. Vai lá no profundo da minha vida, do meu ser, da minha história, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a grande verdade do Senhor é que eu venho como eu estou, mas nós jamais voltaremos como nós chegamos. Nós voltaremos transformados, amém? Perdoados. O pecado, ele desfigura cada um de nós. O pecado, ele coloca um peso em cada um de nós. Mas quando nós temos consciência do perdão em Cristo Jesus, nós somos renovados. O Senhor, ele age no nosso coração com um renovo tão extraordinário, que só Deus pode oferecer. Feche seus olhos nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor por esse perdão. Eu vou pedir ao Bruno que faça essa oração de gratidão. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, pelo nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta noite, Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor, ao Pai, que o Senhor tem nos perdoado, Pai Santo. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai Santo, por ter morrido naquela cruz do Calvário, sendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós ainda pecadores, não merecemos, ó Pai Santo, mas o Senhor, com o seu amor, como está escrito na tua palavra, o Senhor prova para nós o seu amor por ter morrido naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. Que o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Pai, possa nos ajudar, através do teu Santo Espírito, a nos santificar a nossa vida cada dia mais. Senhor, meu Deus, meu Pai, andar cada dia mais conforme o seu querer, a sua vontade. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, nos acomodar nos nossos erros, mesmo sabendo que o Senhor nos perdoa, mas que nós possamos a cada dia, Pai, com a ajuda do teu Santo Espírito, Senhor, fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor, para que nós possamos, ó Pai Santo, louvar o Senhor com o nosso coração limpo, adorar o Senhor, meu Pai querido, meu Pai amado, com o nosso pensamento, ó Pai, sem nenhuma acusação do nosso adversário, mas nós sabemos que o Senhor, Deus, é o que nos justifica, que o Senhor, meu Pai Santo, é o que nos faz, ó Pai, novas todas as coisas da nossa vida. Assim, ó Senhor, esta oração de gratidão, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados e por ter escrevido o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 145 ainda, versículo 18 e 19, eu gostaria que você lesse bem forte, todos nós lêssemos bem forte, essa verdade preciosa que nós vamos levar durante a nossa semana, não nos esquecendo que o Senhor sempre está perto de nós. Salmo 145, versículo 18 e 19, todos juntos a uma só voz, vamos lá bem forte? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes com amor e os salva. Amém? Perto está o Senhor. Amém? Então nós vamos cantar esse próximo cântico com uma verdade que vem do nosso coração, reconhecendo esse Deus grandioso, esse Deus que é soberano. Tu és soberano. Amém? Solte a sua voz, esse Deus que é grandioso e merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Eu sei que você está sentindo falta do violão, da bateria, mas Deus não está sentindo falta do seu coração, porque eu creio que todos nós aqui estamos em espírito de verdade, derramando o coração ao Senhor. Então cante bem forte ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece
de oração ao Deus que é tremendo, que é soberano. Nós estaremos orando pela nossa cidade, orando pelas famílias, a nossa família, a família da igreja, as famílias da cidade. Nós estaremos orando em favor da salvação de vidas que se encontram na escuridão, que se encontram em aflição, que não conhece essa boa notícia, ou essas boas notícias, por exemplo, do versículo 9 do Salmo 145, o Senhor é bom para todos. Ou a boa notícia do versículo 18, perto está o Senhor de todos os que se invocam. Ou seja, invocando o nome do Senhor, o Senhor está pronto a nos ouvir. Então, feche seus olhos, coloque as suas orações. Eu quero lembrar da nossa irmã Maria Rita, Ângela Maria, que os irmãos e as irmãs possam estar colocando ali, orando pela vida do seu José, orando pela vida do seu Laerte, orando pela vida do seu Zé Reis. Que Deus possa colocar a mão de graça sobre aquelas pessoas, homens e mulheres que estão ali na casa de repouso. Que Deus coloque a sua mão de graça, orando pelo casamento da Juliana e do Ismael. Que Deus abençoe. Então vamos ter esse tempo de oração. Eu vou pedir ao Médici que faça essa oração. Ensina-nos, ó Deus, a valorizar, Senhor, o amor que o Senhor demonstrou em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, mais trabalhadores para a tua seara. Deus Santo, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor conhece, Senhor, as famílias que ainda devem, Senhor, no segredo espiritual, mas que são do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, usa de misericórdia. Envia nós até eles e traga eles para junto de nós. Querido Deus, nos nossos corações, cada dia mais gratos ao Senhor. Porque que seríamos de nós, ó Deus, se não fosse pelo teu grande amor? Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, a não pecar em nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia ter um coração gratos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, com a nossa fé que é tão pequena, Senhor. O Senhor possa aumentar a fé de cada um de nós, ó Deus, para que possamos, ó Deus, independente da situação, Senhor, estar honrando o teu santo nome, estar pregando a tua palavra, as oportunidades que o Senhor nos der na vida, Senhor, que nós possamos ter a autoridade do Senhor Jesus para falar da tua palavra naqueles corações que ainda não te conhecem. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por nós fazermos parte do teu rebanho. Muito obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Eu te agradeço pela palavra, no nome santo, soberano, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda com uma oração, cante de uma maneira bem íntima com o Senhor esse próximo cântico, assentado mesmo. Espírito, encha a minha vida
Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais fé, mais força. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Que bênção poder se derramar na presença do Senhor. Amém. Que bom, que bom. Alessandro, ora por nós. Meu Pai, primeiramente, quero te agradecer pelo pecado. Quero que o Senhor venha, Senhor, estar no meio de nós, Deus, possa nos encorajando, Deus, mostrando, Senhor, aquilo que deve ser feito, Deus, tanto em casa, no trabalho, na igreja, Pai. Que o Senhor possa abrir nossos olhos ao sobrenatural. O Senhor esteja abençoando, Senhor, cada família dessa igreja, Deus. O Senhor esteja trazendo, Senhor, sabedoria, abrindo entendimento, Deus, e confortando aqueles, Senhor, que estão recuperando fisicamente, tanto, Senhor, em casa, nos hospitais, Deus. O Senhor esteja dando conforto não só físico, Deus, mas principalmente em espírito, Pai. O seu sangue, Senhor, possa ser lembrado todos os dias, Senhor, em nossas orações, Pai. Porque o Senhor é o único que nos vale, Pai. Não nos deixe ficar preguiçosos, Senhor, ficar com medo, Pai, ficar muitas das vezes cabisbaixo durante as tribulações, porque sabemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. Abençoe, Senhor, esse culto, Senhor, abençoe a palavra que vai ser trazida, Deus, e abençoe cada filho seu, Deus. Cuide também dos irmãos que aqui não estão. Que o Senhor se faça presente na minha vida, na vida da minha família, na família de toda a igreja, Pai. É a sua vontade que prevaleça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Não é bom estar aqui? Não é bom estar na presença de Deus e saber tamanhas verdades? Preste bem atenção no que nós cantamos, porque o louvor é uma oração. É uma oração com melodia, é uma oração com ritmo, é uma oração com harmonia, é uma oração com poesia, mas é uma oração. E Deus leva a sério as nossas orações. Nós começamos o culto dizendo que Deus é grande, grande é o Senhor. E nós, através do hino, reconhecemos que diante da grandeza de Deus nós somos tão pequenos, somos falhos. E nós fizemos um pedido a Deus: aceita um pecador, eu venho como estou. E nós estamos aqui na presença de Deus e Ele nos aceitou, porque a palavra do Senhor disse: se Ele não tivéssemos aceitado, nós já teríamos sido consumidos pela santidade de Deus, seríamos exterminados. Então nós olhamos para o Senhor e dissemos que Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu, e com isso nós entregamos e confiamos. Como disse o apóstolo Pedro, nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. E a promessa do Senhor, através dessa declaração, essa afirmação de Pedro, é: Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele não cuidará, Ele já está cuidando de cada um de nós. E agora nós acabamos de pedir ao Senhor, com fé, com coração,
enche a minha vida, porque a proposta de Deus para nós é encher-nos do Espírito Santo de Deus, encher-se da presença de Deus, o mesmo Espírito Santo que esteve ali em Cristo Jesus, quando Ele viveu aqui entre nós, como um de nós, mas sem pecado. E porque Cristo viveu sem pecado, nós podemos viver perdoados em Cristo Jesus. Perdoados em Cristo Jesus. Agora, por que não contar isso às pessoas lá fora? Por que não dizer a essas pessoas, olha o final, os 2 últimos versículos do Salmo 145, o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém? Então há um convite muito especial, há uma missão muito especial, há uma capacitação muito especial a cada um de nós essa noite, a anunciar o amor e a grandeza de Cristo Jesus. Mas não contar uma coisa que nós ouvimos falar, mas algo que Deus está pronto a nos levar a experimentar. Amém? Então cante mesmo assentado esse cântico, o próximo cântico, e depois nós vamos chamar as crianças para orarmos pelas crianças, pela palavra, e eles terão a palavra do Senhor com todo o poder e autoridade na linguagem deles e nós na nossa linguagem. Amém? Então esse cântico ele fala que todos nós e todas as demais pessoas, elas necessitam desse amor perfeito. E se lembre, esse amor que nós temos na nossa vida não é um sentimento, não é um sentimento que nós temos que esperar arrepios, é uma pessoa. Jesus é o nosso Deus. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Conhecem? Vamos de novo? Do início. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. De cruz a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Eu quero lançar um desafio aqui essa noite para você. A palavra do Senhor diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte, passa daqui para lá, e isso acontecerá. Mas eu espero que você não esteja desejando ver montanhas voando. Eu espero que você tenha sabedoria para escolher algo ainda maior e mais extraordinário do que isso. Eu espero que você creia na salvação da sua família. Eu espero que você creia na salvação das pessoas que você ama e que ainda não conhecem Jesus. Ele tem poder para salvar, amém? Amém. Então eu quero lançar um desafio agora. Eu não quero que você pense em diversas pessoas. Das diversas pessoas, eu sei que você ama muitas pessoas. Eu quero que você escolha uma, de preferência aquela mais difícil, porque Deus gosta daquelas pessoas mais difíceis. Paulo era dificílimo e se tornou um homem que pregou a palavra do Senhor de uma maneira muito extraordinária. Pedro era alguém teimoso, orgulhoso, e Deus moldou aquele homem e se tornou um pregador da palavra poderoso. Assim como Ele fez comigo, com você, Ele é capaz de fazer com essa pessoa. Então, ao longo dessa semana, você vai orar por essa pessoa, somente essa. E domingo que vem, você vai colocá-la aqui no altar do Senhor. Amém? Mas durante a semana você não vai falhar nenhum dia. Você vai orar por essa pessoa. Toda vez que Deus colocar essa pessoa no seu coração, trazer a sua mente, você vai parar onde está e vai colocá-la nas mãos do Senhor. Aceita esse desafio? Então, pense nessa pessoa, eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos diante desse Deus grandioso, nosso Pai. Nós estamos diante do Senhor, aquele a qual nós cremos, e nós temos a certeza que está aqui essa noite lançando esse desafio ao nosso coração. Nós queremos, Senhor, apresentar essa pessoa difícil diante do Senhor. Essa pessoa que muitas vezes rouba a nossa paz, essa pessoa que muitas vezes nos aborrece, essa pessoa que muitas vezes nos dá a impressão que ela não tem mais jeito. E realmente ela não tem mais jeito para nós. Por isso, ó Deus, ela é uma causa impossível. E é por isso que nós colocamos essa pessoa diante do Deus do impossível, desse grandioso, soberano e poderoso Deus, ao qual nos escolheu e nos amou a ponto de nos tornar filhos, e nos chamar de filhos, e nos ouvir tão atentamente. O Senhor tem poder para salvar essa pessoa. Por isso, coloque ao nosso coração amor por essa pessoa. Coloque em nosso coração graça por essa pessoa. Que nós possamos amá-la do jeito que o Senhor nos ama. Que nós possamos suportá-la do jeito que o Senhor nos suporta. Que nós possamos, Senhor Deus, estender as mãos a ela como o Senhor todos os dias está com as mãos estendidas para nós. E que nós tenhamos o privilégio de um dia, nós desejamos que esse dia seja breve, nós tenhamos o privilégio de chamá-la de irmão, de irmã, porque o Senhor é bom, e o Senhor tem poder para salvar essa pessoa, como o Senhor nos salvou. Revela o teu amor a ela, Senhor. Derrube as barreiras, Senhor. Perdoe os seus pecados, transforme essa vida, Senhor, e faça dela como o Senhor tem feito de nós, vasos de bênção nas tuas mãos. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero chamar as crianças à frente. A Joana que vai ficar com as crianças. Então, Joana, vem à frente. E gentilmente, que ore com as crianças, pela Joana e pela palavra. Por favor, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa noite, Pai, por eles estar na tua casa, aprendendo mais de ti, prestando culto ao Senhor. Peço nesse momento que o Senhor esteja abençoando a vida do Orlando, a vida do nosso André, também, que você queira dar a palavra aos adultos, e
abençoe. Quero chamar a Taininha aqui à frente, Taininha. Tem uma lembrancinha para você. E tem uma aqui para o Pedro. Mas ele não está. Vai ser aniversário, né? Sim, foi? Você não ganhou um presente? Vem lá, pelo aniversário. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Tairinha, Senhor, a minha sobrinha querida, que eu amo demais, o Senhor também, ó Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, ó Pai, especialmente a ela, que essa data venha se repetir por muitos, muitos anos, e que o Senhor, ó Deus, especialmente a ela, fortaleça seus passos, ó Deus, no seu caminho, e que ela possa esperar tudo de Ti, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando a sua fé, para que ela possa esperar sempre mais no Senhor, ó Deus. E que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente, e que ela possa ser feliz em tudo quanto ela fizer debaixo da sua poderosa mão. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu convido a igreja a abrir no Salmo 91. Salmo 91 é aquele salmo que muitas vezes a gente entra numa loja, entra numa casa e a Bíblia está lá, amarela nesse salmo e novinha nos demais livros da Bíblia. Esse salmo não é um salmo para servir de amuleto para nós. Esse salmo é um salmo para nós vivermos cada pedaço desse salmo. Esse salmo tem partes importantes na nossa vida. Então, salmo de número 91. Amém? Guardar os irmãos e as irmãs abrirem. Amém? Diz assim a palavra: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Vamos juntos? Meu refúgio e meu baluarte, Deus Amém. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Vamos ler juntos o versículo 7? Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, Amém. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Nos abençoe, Senhor, com a tua palavra, que ela permaneça gravada no nosso coração, na nossa mente, e que teu Santo Espírito aplique essa palavra, essa verdade na nossa vida, de uma tal maneira que nós não nos esqueçamos dela, mas também que ela possa transformar a nossa vida, o nosso caráter, as nossas atitudes e decisões, para nos tornar, Senhor,
que o Senhor possa nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você se lembra o que diz os 2 primeiros versículos do Salmo 91? Será que você se lembra? Fala bem forte. Vamos lá? O que habita e descansa, diz ao Senhor. Amém. Eu quero dizer a você, decore esses 2 versículos, porque a partir desses 2 versículos, o restante do Salmo vai passar a fazer sentido na sua vida. Porque veja bem, quando uma pessoa ela tem o privilégio de dizer isso, é porque ela é uma pessoa que tem uma intimidade, uma vivência com Deus diária. Porque o primeiro versículo ele vai dizer aquele que habita no esconderijo, ou seja, nós moramos na presença de Deus. Não é um lugar de passagem, não é um lugar de visita, não é um lugar para se ir de vez em quando, porque dessa maneira nós nunca teremos uma intimidade com Deus. Então o Salmo, ele nos leva na direção de sermos homens e mulheres, filhos e filhas, que têm uma intimidade tão grande com o Pai, com Deus, que nós poderemos descansar. Olha só o primeiro versículo, algumas verdades. Primeiro, nós temos o privilégio de habitar, diz o texto, no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo não é para qualquer pessoa, não é um lugar que qualquer pessoa tem acesso. Segundo, o texto diz: descansa à sombra do Onipotente. Você só vai descansar à sombra de alguém que está muito perto de você. Quanto mais distante de você, a sombra vai se distanciando, vai afinando, não dá para se esconder. A sombra é para que nós possamos ter alívio daquele sol extremamente quente. Você já num dia muito quente encontrou uma sombra de uma boa árvore? Você já sentiu a refrescância de descansar debaixo dessa sombra? Agora imagine você se debaixo dessa árvore que você encontrou uma sombra refrescante, ela tem ali um fruto delicioso, não só para você contemplar da sombra, mas para ser alimentado na sombra. Esse é o sentido do versículo que diz: descansa à sombra do Onipotente. Porque esse fruto saboroso que nós nos alimentamos na sombra, ele vai nos dar essa convicção de dizer: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Olha só como Deus sabe quem nós somos. Difícil é confiar numa pessoa, não é verdade? Você tem coragem? Para quantas pessoas você tem coragem de contar os seus segredos mais íntimos, mais profundos? Para quantas pessoas você tem? E essa pessoa ou essas pessoas que você tem coragem de se abrir a tal ponto que você praticamente fica despido diante dessa pessoa, o que a levou a confiar tão profundamente nela? É porque você acabou de conhecê-la? É porque você se encontra com ela uma vez na semana? É porque você passa com ela uns 15 minutos por dia? É isso que te levou a confiar tamanho nessa pessoa, a ponto de você contar os seus segredos mais íntimos? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. E se você se encontrasse com uma pessoa que tivesse um poder de ler a sua mente, você se encontraria com essa pessoa por quantas vezes? Você confiaria nessa pessoa para estar na presença dela por quantas vezes? Porque estar diante de Deus é estar diante daquele que conhece toda a nossa história.
Mas estar diante dele é entender que a ordem dos fatores, sim, altera o resultado. Porque não sou eu que vou ter a disposição de estar diante dele, sabendo que ele conhece os meus pensamentos e as minhas atitudes mais íntimas. Sabe aqueles pensamentos, aquelas atitudes que a gente fez quando ninguém estava vendo? Quando ninguém estava presente? Quando ninguém ali próximo a nós tomou conhecimento? Sabe aqueles pensamentos e aquelas coisas que nós fizemos ou fazemos, que às vezes a gente não tem coragem de dizer nem em voz alta? Agora pensa bem, Deus conhece cada um desses pensamentos, cada uma dessas atitudes, e ainda assim Ele vem ao nosso encontro todos os dias. Ele, por nos conhecer quem nós somos, Ele deveria querer ter distância de nós, mas a Bíblia nos ensina que Ele quer estar muito perto de nós. E isso fica muito claro na pessoa de Cristo Jesus, quando Ele se achega diante de leprosos e Ele se aproxima, e Ele não pega a lepra, eles são purificados, não é Ele que se contamina, é a figura, a pessoa de Jesus que purifica. Não é Ele que se torna pecador quando Ele se assenta com prostitutas, com pecadores, cobradores de impostos para fazer uma refeição. E todos os outros falam assim: mas Ele se assenta com aquele povo imundo? Não. Quando Jesus se assentava com aquelas pessoas, não era Ele que se tornava imundo. Eram aquelas pessoas que eram santificadas. Vocês se lembram de Zaqueu? Zaqueu, um homem abominado pela sociedade, e Jesus foi na casa dele. E no fim da visita de Jesus, aquela casa foi transformada de uma tal maneira que Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Jesus não falou hoje houve salvação em Zaqueu simplesmente. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Todos dessa casa foram perdoados, purificados e transformados por Cristo Jesus. Veja, Zaqueu não teve vergonha. Ele deveria ter, mas não teve. Por quê? Porque diante do Senhor nós não precisamos ter vergonha. Porque quando Ele se achega, Ele se aproxima a cada um de nós, Ele já sabe, Ele já conhece. E por que então Ele quer ouvir a nossa confissão de pecado? É porque nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que está aqui dentro nos fazendo mal. Uma figura que não é muito bonita de se imaginar, mas ela é uma figura que o próprio Deus colocou na nossa anatomia, na nossa genética, no funcionamento do nosso organismo. É que quando alguma coisa nos faz mal, o que o nosso organismo imediatamente faz? Joga para fora. Enquanto não sai, melhora. Não é assim? Enquanto não sair esse pecado, essas coisas que nos contaminam, porque Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai. Porque a boca fala do que está cheio do coração, e nós vemos como o coração da sociedade está sujo. Isso pode estar acontecendo conosco. Nós precisamos colocar para fora. E nós temos aqui, na figura do Salmo 91, essa grande verdade. Olha só como ele vai tratar isso nos versículos seguintes. Versículo 3, ele diz que isso, colocar para fora, receber o perdão do Senhor, nos livra dos laços, da armadilha. Diz assim: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O que é uma peste perniciosa? É uma peste que ela vai se expandindo, se espalhando de uma tal maneira a ponto de alcançar o mundo todo.
como por exemplo foi o Covid. Ele diz que o Senhor livra-nos dessa armadilha, como diz o texto, livrará do laço do passarinheiro, aquela armadilha só esperando a gente pisar, só esperando a gente se distrair. A ave vai se distrair com aquela comida e aí, tchum, está presa. Assim é o pecado. O pecado vai nos envolvendo, e a Bíblia diz que quando ele nos envolve de uma tal maneira, ele gera morte. Mas o salmista do Salmo 91 diz: o Senhor nos livra. Ele não só tem poder para nos perdoar, como ele também tem poder para nos livrar. O Salmo de número 1, ele vai falar de como Deus nos livra. Bem-aventurado o homem. O que diz o Salmo primeiro? Vamos olhar? Põe para nós, por favor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então Deus nos livra disso, nos livra de ter prazer no pecado, nos livra de ser pedra de tropeço na vida dos outros, porque o versículo 2 do Salmo 1 diz: antes, ou seja, ao invés de andar no caminho, ao invés de se assentar, ao invés de permanecer, ele diz que o que acontece no nosso coração? O nosso prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditamos de dia. O nosso coração está cheio da presença dele, da palavra dele. Quando nós nos enchemos, voltamos aqui para o Salmo 91, quando nós enchemos o nosso coração com as coisas que estão aí fora, nós alimentamos mal a nossa alma, em consequência disso, alimentamos mal o nosso corpo. Olha o que ele diz aqui no versículo 4: cobrir-te-ás com suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. O que é essa figura? É a figura da galinha que coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Você já viu galinha protegendo os pintinhos dos gaviões? Agora, aquele que não se esconde debaixo das asas da mãe, aqueles que não se escondem debaixo das asas de Deus, estão vulneráveis aos ataques desse mundo. E olha a forma como Deus nos protege. O versículo diz assim: a sua verdade. Qual é a verdade? A palavra diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas é um caminho? Não, ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. A Bíblia diz que fora de Cristo não há salvação. Não há salvação. Você entende a profundidade dessa verdade? Não há salvação. Ou seja, se fora de Cristo não há salvação, então quem está fora de Cristo está condenado. É só você se lembrar da figura da arca. Noé e sua família estavam dentro da arca, as demais famílias estavam fora. Qual foi a única família que sobreviveu? Você está dentro ou você está fora? Porque depois que a porta da arca se fechou, não adianta aquelas pessoas que pagaram para ver, não adianta. Eu creio que muitos bateram na porta no casco daquela arca, muitos. Eu creio que pela forma do dilúvio, ninguém morreu instantaneamente. Eu creio que houve ali um bom tempo de fôlego de vida para se arrepender. Mas não arrependimento de quebrantamento, mas o mesmo arrependimento que Judas teve. Não foi quebrantamento, foi o que mesmo? Remorso. Remorso de não ter entrado naquela arca. Remorso de olhar para o lado e ver os filhos do lado de fora da arca. Remorso de ver o cônjuge do lado de fora da arca.
remorso de ver os pais do lado de fora da arca, remorso de ter ouvido a pregação do pregoeiro da justiça, Noé, e ter debochado dele. Ó, o velhinho caboclo fazendo um barco que ninguém nunca viu, para uma chuva que ninguém nunca viu, porque até aquele momento a Bíblia nos relata que a chuva não vinha de cima, subia da terra uma nuvem que molhava como se fosse um orvalho a terra. Quanto mais um dilúvio, meus irmãos. Mas não é porque nós não vimos que não vai acontecer. Não é porque nós não vimos Cristo em carne e osso, não é porque nós não tocamos em Cristo, que Ele não vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar do lado de fora. E não vai adiantar. Não vai adiantar. E não adianta conhecê-lo de ouvir falar. Não adianta conhecê-lo porque se encontrou com ele uma vez por semana, 1 hora, uns 15 minutos, uns 5 minutos. Não adianta, isso não é relacionamento. A própria palavra diz, o próprio Cristo disse em sua palavra, que nesse dia Ele vai dizer: eu não te conheço, eu só conheço quem tem relacionamento comigo. Você é pior que Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes, diante de todo mundo. Você já fez isso? Se você já fez, ou se você ainda faz, eis uma boa notícia. Jesus perdoou Pedro, Ele pode te perdoar. Amém? Se você duvidou como Tomé, Jesus, eu tenho uma boa notícia. Jesus perdoou Tomé e disse a Tomé: toque minhas mãos, toque do meu lado. Agora, se você negou Jesus e não aprendeu nada com Judas, porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Judas não é o fim da sua história, pelo contrário. Judas é um alerta para você. Judas teve a oportunidade de se quebrantar. Ele até devolveu as moedas. Vocês se lembram? Ele até devolveu. Mas o que faltou para Judas? É voltar aos pés de Jesus. Se você já negou Jesus com seus lábios, com as suas atitudes, eis a boa notícia. Jesus, diz a palavra, está pronto a te perdoar, porque não há pecado que Ele não possa perdoar, não há vida que Ele não possa salvar. A grande questão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que é hoje. Não deixa para amanhã. Nós não sabemos o amanhã. Quantos pastores morreram no púlpito, pregando, infartaram e morreram? Quantos policiais na rua patrulhando morreram? Em pé na rua, dentro da viatura. Teve um médico recentemente que, depois de passar o dia todo fazendo uma cirurgia enorme, passou o dia todo, a hora que ele saiu do plantão, deixou o plantão, estava indo ao estacionamento pegar o carro dele, ele entrou dentro do carro e, antes de dar a partida, ele morreu. E uma coisa esses 3 têm em comum: eu acredito que nenhum deles desejou a morte naquele momento. Não era plano de nenhum deles. Não era o nosso plano. Mas pode acontecer. A Bíblia compara a nossa vida a um fio de cabelo. Você já viu como que é o fio do seu cabelo?
frágil. Nosso cabelo não é igual ao do Superman, que num desenho lá, o fio do cabelo do Superman estava segurando um bloco assim pesadíssimo. O nosso não é, nós somos frágeis. Tem aquele ditado popular: para morrer basta Estar vivo. Então, se você está vivo, eu te aconselho a não se agarrar nesse ditado. Você se agarrar na palavra do Senhor que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E a palavra diz que louvar ao Senhor tem algo muito especial. A palavra diz que Ele coloca nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. E quando nós cantamos e louvamos e adoramos ao Senhor, a palavra diz: o mundo vê, muitos verão essas coisas, temerão e adorarão o Senhor. Ele continua e ele traz mais uma figura. Versículo, ainda no final, ele diz assim: a sua verdade é pavês e escudo. Esse pavês não é pavê de comer. Escudo é aquele escudo redondo da época, pequeno o suficiente para me proteger das flechas e das espadas. Ele tinha que ter uma resistência grande, um tamanho considerado fácil para que eu seja ágil de me defender, tipo o escudo do Capitão América. Pavês eram aqueles escudos romanos que eram do tamanho da pessoa, meio retangular assim, que ele tinha o propósito de defender você do alto a baixo. Pavês é aquele, escudos é o menor. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo, olha só, a verdade de Deus, ela nos protege de uma tal maneira que ela protege o nosso corpo todo, mas ela nos dá uma agilidade de defendermos de tudo, tanto da espada no combate corpo a corpo, quanto das setas, que é o combate à distância, as flechas, os dardos. É a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Se você vê a palavra de Deus, você vai ver que a palavra é esse escudo. É a verdade. Então, quando nós vemos, o versículo ainda vai dizer: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que se assola ao meio-dia. Vocês perceberam que ele coloca dia e noite, e coisas terríveis tanto durante o dia quanto durante a noite? O que ele está dizendo? Que o terror vem no nosso coração e ele não tem hora para chegar. Ele chega em qualquer momento, seja de dia, seja de noite. E ele traz, por exemplo, aqui, seta que voa de dia, mortalidade que assola ao meio-dia, no período mais alto da claridade aí do sol. Da mesma forma, ele fala a peste que vem nas trevas, que a gente não percebe. Deixa eu te perguntar, quantas vezes nós conseguimos dizer assim: rapaz, eu sei porque eu estou resfriado, foi naquele dia, naquela hora, com aquela pessoa? Quantas vezes a gente é capaz de ser? Quantas pessoas aqui pegaram Covid, que tem condições de dizer assim: rapaz, eu peguei Covid aquele dia, aquela hora, naquele momento? É por isso que ele está dizendo: essas coisas vêm nas trevas. É difícil a gente perceber, é difícil a gente se proteger. Por exemplo, no Covid, eu conheço pessoas que falam assim: eu não sei como que eu peguei, eu me precavi, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu seguia assim, eu seguia assado e peguei. Adianta fechar a janela? Adianta se trancar no porão? Então, o texto ele está falando, assim como ele fala, a peste que se propaga nas trevas, ele diz que há pavor na noite, terror noturno.
E o texto diz que nós não viveremos dessa maneira. Nós não viveremos assim. Por isso que essas coisas acontecem com quem habita, não com quem passa no esconderijo do Altíssimo. É quem habita. Habitação é morada, é residência, é endereço fixo. Não é de vez em quando. Mas o texto ainda diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele não está dizendo que Deus nos dá poder para sermos intocáveis. Não. O texto está dizendo que Deus nos dá uma fé para nós sermos inabaláveis. Porque o texto ele vai nos dizer assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Ou seja, quem cai é ímpio. O Senhor, pois dissera, aqui ele volta ao primeiro versículo, pois dissera. Aonde então está a essência de que tem uma vida assim? O Senhor é o meu refúgio. Então, esse algo especial na minha vida e na sua vida vem de nós? Vem de Deus. Porque nós estamos em Deus. E aí o texto vai dizer assim: fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Olha como ele amplia do eu, ele vai ampliar para o vós. Percebe? Não é para nós, porque Deus ele não é sujeito a essas coisas. Mas o seu cônjuge é, seus filhos são, seus amigos são sujeitos. Mas se eles estiverem dentro da tua tenda, eles não serão tocados. E aí eu te pergunto: como está a tua tenda? Raabe era uma prostituta, gente. O que é uma prostituta? É alguém infiel. Prostituta não é profissão. Embora o nosso país legalizou como profissão. Vocês sabiam disso? Sabiam? Olha onde está o nosso país. Prostituta é profissão. Mas aqui não era. E aí Raabe, ela recebe a visita não de Deus, ela recebe a visita do povo de Deus. E a história de Raabe muda. E Raabe passa a fazer parte de uma genealogia muito importante na vida. Vocês sabem de quem? De quem? Do próprio Cristo, do próprio Jesus. Você tem orgulho de dizer que na sua árvore genealógica tinha uma prostituta? E nem Cristo, porque na árvore genealógica de Jesus não tinha uma prostituta. Porque quando ela começou a fazer parte da árvore genealógica de Jesus, os seus pecados já tinham sido perdoados. E a palavra garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Ela não era conhecida como ex-prostituta, ela era conhecida como Raabe. Raabe, ela morava na muralha. A muralha era tão larga que cabia uma casa naquela muralha. E quando os espias vão, ela protege os espias. E aí ela faz um acordo com os espias e diz: assim como eu usei de bondade com vocês, que vocês usem de bondade comigo, porque eu sei que o Deus de vocês veio para tomar conta de tudo aqui. Ou seja, ela estava dizendo: eu creio no seu Deus. E aí o povo de Deus, os espias, falam assim: ok. E ela pede livramento para ela, para os pais, para a família dela. E os espias falam assim: ok, vamos fazer um acordo. Quando nós chegarmos, nós não vamos matar você e a sua família. Primeiro, se eles estiverem dentro da sua casa. E segundo, se a sua casa tiver uma marca muito especial. Um pano de que cor? Vermelho, púrpura. Vermelho do mais forte. Escarlate, é. Escarlate. Um escarlate.
Essa foi a marca que protegeu o povo de Deus no Egito. Essa é a marca que protege o povo de Deus hoje. Porque o sangue de Cristo foi derramado sobre nós. E em nós tem uma marca bem escarlate, bem vermelha sobre nós. E o texto diz que ela e a casa dela foram salvos, porque aquele sangue escarlate fez o povo lembrar-se do juramento. Mas se vocês lerem o texto, vocês vão ver que o próprio Deus falou assim: ei, Raabe, vocês fizeram uma aliança com Raabe, vai lá buscar Raabe. O próprio Deus fez os homens se lembrarem disso, e eles foram. Por que o próprio Deus fez? Porque a marca estava lá. Você tem essa marca na sua vida, na sua casa? A sua família está debaixo dessa marca? Coloque a sua família debaixo dessa marca, debaixo da tua tenda. Traga ela para perto de você, que ela estará debaixo das asas do Altíssimo. É o lugar mais seguro para nós estarmos. Não perca tempo. E o texto diz que nenhum mal sucederá, versículo 10. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Vocês lembram desse texto? Satanás usou